Vou bater um papo acompanhado de um Guaraná Antártica, bem gelado, porque o Guaraná Antártica, ele está presente nos bons momentos da nossa vida e tem o sabor do Brasil. Guaraná Antártica, distribuído no Acre pela Acrebir Distribuidora Ambev. Meu convidado, que já está servido aqui, é Leonardo Brito. Léo Brito, presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores. O PT realiza neste sábado, às 8h30 da manhã, sua primeira plenária trimestral, com a presença dos senadores Jorge Viana, Aníbal Diniz e do governador Tião Viana. O tema, o debate deste primeiro momento, desses primeiros 100 dias de governo Dilma e governo Tião Viana aqui no Acre. Muito boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Alain. Boa Prazer noite te a todos receber. os telespectadores também. Ô, Léo, em primeiro lugar, rapaz, eu queria fazer uma alusão aqui à frase do Lula, presidente de honra do PT, que disse assim: Alencar foi muito mais que um vice, era mais forte do que eu. Frase de Lula durante o velório de José Alencar no Palácio da Liberdade. Ali, a primeira parte do velório foi no Alvorada e depois ali em Minas. Lula tinha um apreço muito maior do que apenas o apreço institucional, um apreço de amizade, fraternal mesmo, não é verdade, Léo? Sem sombra de dúvida. O Lula falou, inclusive, que o Alencar para ele já era praticamente um irmão. E é um momento de muita consternação para todos nós, né? Na verdade, eram dois fortes na presidência da República. O presidente Lula, com toda a sua trajetória de muita dificuldade, um verdadeiro sobrevivente, e o Alencar, que lutou esses últimos 13 anos contra um câncer, e é um exemplo para todas as gerações, para as novas gerações de políticos, para toda a nossa população, de honestidade, de perseverança, de bom trato com a coisa pública e, sobretudo, de lealdade. É muito bonito, eu estava vendo agora na Globo News o Gerson Camarote falando sobre a crise de 2005 e que o Alencar foi procurado, inclusive, pela oposição, numa possibilidade de assumir, assumir. Por conta da possibilidade do impeachment do presidente. Do Lula, e ele disse, cheguei com o Lula e vou sair daqui da presidência com o Lula. Profetizou, porque saiu com o Lula. Exatamente. Porque poderia pedir afastamento por motivo de saúde e continuou firme no cargo. E é um grande amante da vida, né? Uma pessoa sempre que amou com muito otimismo, da... né? Quando ele saía dos hospitais, sírio-libanês várias vezes. Muito otimismo. Brincando, olha, tô bem, sorridente. Ó, dessa vez não me levou não, vou ficar... Ele só não queria perder o juízo, mas a vida, tava tranquilo. A hora que Deus quisesse, como ele dizia... ele levaria. Um grande companheiro de Lula. O Léo, qual... Inclusive filiado de honra ao PT. Filiado de honra? É verdade? É verdade. Rapaz, tem isso, filiação de honra? Porque ele era do PRB, só né? Só pro Alencar. O Alencar é uma pessoa muito especial. Ô Léo, a plenária tem esse objetivo de avaliar esses primeiros dias do governo da Dilma, do governo do Tião. Na opinião sua, como dirigente do Partido dos Trabalhadores, quem começou melhor, Dilma ou Tião? Os dois. É claro que os fugiu dois. do debate. Não fugiu do debate. Os dois começaram muito bem. Alain, eu acho que uma coisa importante setores, inclusive, da sociedade do Acre e nacionalmente, setores da imprensa nacional, tentaram, inclusive, criar uma desvinculação do que foi o governo do Lula em relação ao que é o governo da Dilma e também do que foram os 12 anos da Frente Popular, do que é o governo do Tião. E nós sabemos que os projetos são um só. E nós temos os perfis individuais de cada um na sua gestão sendo colocados. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de ver que no plano nacional a Dilma consegue já ter as suas primeiras vitórias, inclusive a base de sustentação no Congresso Nacional está unida. O grande embate, que foi o embate do salário mínimo, foi ganho de maneira muito interessante. A Dilma recebeu agora recentemente a visita do maior chefe de Estado do mundo, que é o presidente Obama, e está tomando as medidas necessárias para que o Brasil continue na sua rota de crescimento e dando o seu tom específico. Né? Muita gente achava que a Dilma não ia ter pulso, né? Muita gente achava que a Dilma não reeditaria aquilo que o Lula estava fazendo. E o que as primeiras pesquisas mostram é que a Dilma já está com uma boa aprovação e que as pessoas têm uma expectativa muito positiva em relação ao que será. Nos primeiros 3 meses a revista Veja trouxe até o governo da Dilma. Uma matéria sobre isso, né? Que a popularidade de Dilma já se assemelha à de Lula no segundo mandato. Exatamente. Os 3 primeiros meses. Mas eu quero discordar de você num ponto, me permita. Quero discordar de você num ponto. Eu creio que
talvez toda a imprensa, acreditava no pulso firme da Dilma, como ela conduziu a Casa Civil, como ela conduziu o Ministério de Minas e Energia com muita firmeza e a própria trajetória de vida da Dilma. O que eu acho que as pessoas não esperavam é que ela fosse tão firme quanto ela está sendo. Inclusive não sucumbindo às pressões políticas do Congresso, do próprio PMDB, de outros partidos aliados. Exatamente. Talvez a leitura não seja essa. Ela está dando o pulso da sua política, e eu acho que de maneira muito hábil. Sem descontentar, inclusive chamando o Temer para fazer o meio-campo. Isso mesmo. A habilidade de Dilma tem até surpreendido. Eu acho que esse é a grande certeza. E aqui no estado, eu acho que o Tião, ele consegue dar o toque, inclusive colher os bons frutos do que já foram os avanços no governo de Jorge Viana e Binho, com uma agenda muito forte em setores que são setores muito importantes, como o setor da área da produção, que a gente já está vendo muitas coisas, a questão da ZPE, que ontem o secretário Edivaldo falou sobre isso aqui, e que está dando novos passos e que eu acho que vai ser uma grande redenção para a economia do nosso estado. Na saúde, a redução em relação aos indicadores negativos em relação à dengue, que era um problema que a gente tinha que enfrentar logo de cara, e também a melhoria dos indicadores da segurança. E, de fato, eu acho que uma agenda que está se aproximando mais é o perfil, né, do nosso governador Tião Viana, essa aproximação com a sociedade, do debate político aberto com a sociedade. Então, eu vejo que nós começamos muito bem. São 3 meses, né, o governo agora está fechando a questão da montagem da equipe de governo, e eu acho que a gente vai ter um tom muito mais intenso, né, da gestão nos avanços das políticas públicas. E, de fato, nós estamos colocando esse ponto como ponto principal da plenária porque nós estamos no governo. Então, a nossa grande responsabilidade política com a população do Acre e do Brasil é tocar, e dos 11 municípios que nós administramos, é tocar bem as políticas públicas aqui no estado, nos municípios e no país, para que a gente possa, dentro daquilo que nós, da eleição, né, da confiança que a população deu nos nossos eleitos, a gente possa fazer o melhor possível e não tenho dúvida que temos toda a capacidade para isso. Sob o ponto de vista da política, como líder da Frente Popular, o PT começa a enfrentar algumas dificuldades institucionais. Vamos dar um exemplo. Na Assembleia, os deputados Ney Amorim e Moisés Nunes, que é do PCdoB, mas que integra a base, é o líder do governo, começam a enfrentar algumas dificuldades com outros deputados, Walter Prado, Astério Moreira, o próprio Chico Viga, que é do PT e que já votou contra um veto do governador. E já reclamam dessa falta de interlocução. Você acha que, nesse ponto, Tião poderia se aproximar mais dos deputados, até porque precisa construir essa relação com eles? Bem, Alan, eu tenho acompanhado isso e o que eu vejo é que existe uma interlocução, sim, com os deputados. Agora, uma coisa a gente tem que deixar bem claro, e eu já falei sobre isso em outro momento aqui no seu programa. Nós temos os deputados de oposição e os deputados de situação. Isso é muito claro e cristalino. Quem é governo tem lado, quem é oposição tem o seu lado. E aí, muitas vezes, o discurso do independentismo, ele cheira ao oposicionismo. Então, esses deputados que muitas vezes fazem alguns discursos na Assembleia, eles têm que se decidir. Eu digo isso com toda a franqueza possível. Porque quem é governo tem que fazer a defesa do governo. Eles foram eleitos pelo povo para serem base de sustentação ao nosso governo. Então, o governo tem dialogado, sim, com a Assembleia Legislativa, tem dialogado com os deputados, e o nosso projeto está aí. Todo mundo está querendo construir dessa maneira. E consideramos que a Assembleia Legislativa tem um papel importante. Agora, é necessário, e nós temos que cobrar a lealdade de quem é da base de sustentação. Quem não quiser ser da base de sustentação, que siga o seu caminho na oposição. Palavras fortes aqui do presidente do PT, Léo Brito. Como é que você avalia, Léo, esse primeiro conflito social que envolveu as casas ali do Wilson Ribeiro II e que gerou assim uma comoção social muito grande? Você acha que há perda para o governo Tião pela forma como foi conduzida aquela situação? Alan, ontem eu assisti a entrevista, os membros do governo vieram aqui e prestaram todos os esclarecimentos. Eu acho que você
foi muito bom na entrevista de ter colocado todos os pontos, e o governo já está mostrando aí nos meios de comunicação, procurando esclarecer. Aquele tipo de situação é uma situação muito delicada. E tanto é que foi mobilizado aquele efetivo, e o efetivo de mais de 300 policiais, justamente porque ali tinha um conflito. E de fato tinha. Os policiais foram recebidos a pedras e paus. E de fato os danos causados foram os mínimos possíveis. Então ontem a equipe de governo fez todos os esclarecimentos a esse respeito. Agora é importante colocar uma coisa. Por que isso está acontecendo? Primeiro porque nós temos, nesse momento, e aí as pessoas questionam, o PT sempre foi um partido das invasões. Na década de 80, né, o João Eduardo, o bairro João Eduardo, né, tem esse nome por conta de um companheiro petista que foi morto naquele momento, num conflito de terra. Isso não acontece mais aqui no Acre. E todos aqueles companheiros que estavam invadindo, eram companheiros que tinham sido expulsos da zona rural, e que precisavam de ter um espaço nas cidades. Hoje, nós estamos numa situação inversa. Hoje nós temos um governo que entregou 2.000 casas populares e vai entregar mais 8.000 casas populares até 2012. E aí, justamente para as pessoas que mais necessitam, dentro de critérios objetivos, dentro de um cadastro, como disse o secretário, que colocou ontem aqui. Então nós temos uma política de habitação que há muito tempo não tinha. Nós temos uma política de habitação chamada Minha Casa Minha Vida. Que é um belo programa. E o programa Minha Morada aqui no estado. E aí eu faço a seguinte pergunta. Quantas casas a nossa oposição, ela está entregando nesse momento? Nenhuma. E já até porque não pode, né? Não está no governo. Então é esse o questionamento. Nós estamos fazendo por aquela população, pela população que precisa. E as casas serão entregues. Concordo com os programas, mas houve falhas no que se refere à entrega dessas casas. A gente sabe que há e tem que ser feita, os reparos têm que ser feitos e essa população tem que ser reparada. Agora, Léo, a agenda do interior. Temos aí um pouco mais de um ano para essa eleição municipal e o PT tem 11 prefeituras. Como é que está a agenda para o interior? Bem, a gente está... nesses primeiros 3 meses, Alan, a gente está numa agenda muito interna nossa. A gente não está focando tanto a agenda externa. E a agenda interna, ela passa por novos mandatos que estão surgindo. Nós temos 2 deputados federais novos, 2 senadores novos. Temos aí um conjunto de novos gestores que estão sendo colocados e a gente está fazendo essa política de articular melhor o partido. Mas já tem os 11 prefeitos que estão aí, como você falou. E são esses prefeitos que o foco agora é para as eleições de 2012. E a gente está fazendo um trabalho de reorganização dos diretórios municipais do PT e, fundamentalmente, de fortalecer as prefeituras. Nas eleições de 2010, os prefeitos eles sentiram muito, sobretudo com os resquícios do que foi a crise econômica de 2008 e 2009, que atingiu muito as prefeituras. E a gente vai precisar estar unindo as bancadas, estar unindo a própria parceria com o governo federal para que a gente possa reestruturar isso aí. Eu acredito, e a gente tem feito toda uma conversa com o governador Tião Viana, e ele está muito ganho para continuar o apoio que o governador Binho já dava às prefeituras, e essa parceria ela vai ser fundamental. Essa parceria do governo federal, do governo estadual, com as nossas 11 prefeituras, não só com as 11 prefeituras, porque nós, do ponto de vista republicano, temos apoiado as 22 prefeituras, mas nós consideramos que é fundamental o fortalecimento político, né, e o partido está trabalhando nesse sentido do fortalecimento político das 11 prefeituras que nós administramos nesse momento aqui no Acre. Conversei aqui com o presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, o advogado Leonardo Brito. Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado mais uma vez, satisfação. Estamos sempre à disposição. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.